abrir as suas Bíblias em Mateus capítulo 4, onde nós fizemos a leitura. O reino de Deus tem sido o tema de nossas pregações, irmãos. E temos pregado algumas semanas sobre o reino e temos ouvido mensagens maravilhosas da parte do Senhor para a nossa edificação. E como esse tema ele tem sido central em nossas pregações nesses últimos dias, nós vamos falar da vitória de Jesus Cristo sobre Satanás e como o Senhor ele conquistou este reino. Lembrando que o reino deste mundo estava sob o domínio, estava sob o poder de Satanás. Mas Deus tomou de volta o seu reino. E nós vamos falar nesta noite sobre a vitória de Jesus Cristo sobre Satanás, como o Senhor Jesus Cristo conquistou a terra, né? E aqui nós temos o tema, ou melhor, o texto de Mateus capítulo 4, onde Jesus Cristo, ele, ao sair do batismo, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito leva Cristo ao deserto para iniciar ali, irmãos, a preparação para conquistar a terra e vencer o inimigo. E é importante que a gente se volte para o fundo histórico desse texto. E aqui está falando sobre a tentação de Jesus Cristo no deserto. E lembramos que o próprio Israel viveu no deserto. Passou 40 anos no deserto. E é daqui que nós vamos analisar o texto de Mateus capítulo 4, porque o texto diz que Jesus Cristo passou 40 dias e 40 noites no deserto. E lembramos que o próprio Moisés, ao subir ao monte Sinai, ele passou 40 dias e 40 noites. Os espias, eles foram para Canaã para espiar a terra e ficaram 40 dias e 40 noites lá. E retornaram para trazer a notícia sobre a terra que eles espiaram. Essa terra que Deus prometeu com juramento a dar aos descendentes de Abraão. Os representantes foram espiar a terra para averiguar como era a terra, se a terra era boa, como eram seus habitantes. Então, eles ficaram 40 dias lá. Lembramos também de Elias, que ficou 40 dias também jejuando. E é importante que a gente conheça esse contexto do Antigo Testamento, porque esse contexto vai nos falar de que Deus estava preparando Israel ali no deserto para tomar posse da terra, para conquistar a terra e expulsar os seus inimigos. E é importante que a gente conheça esse contexto, esse fundo histórico da tentação de Jesus Cristo, dos 40 dias e 40 noites que Jesus Cristo ficou no deserto. Entenda o porquê nosso Senhor Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo até o deserto para ser tentado.
E não teremos uma compreensão clara se não buscarmos esta informação no seu fundo histórico do Antigo Testamento, a qual Moisés está 40 dias e 40 noites lá falando com Deus. E interessante que quando Moisés desce, ele desce para exercer juízo. Deus envia Moisés para exercer juízo. Juízo sobre quê? Sobre aqueles que se rebelaram contra Deus, sobre aqueles que não guardaram o mandamento do Senhor. Lembrando que eles tinham dito que obedeceria a Deus, que tudo que o Senhor falasse, eles iam obedecer. E Moisés fez uma aliança com o povo ali, né? E depois que Moisés subiu ao monte, o povo já não obedeceu mais a palavra de Deus, já fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar, transgredindo o mandamento de não ter outros deuses para si, não se prostrar diante de imagem. E quando Moisés passa 40 dias e 40 noites, ele desce para exercer o juízo sobre aqueles idólatras, sobre aqueles pagãos, sobre aqueles que desobedeceram à palavra de Deus. E é interessante também observarmos que Israel ficou 40 dias, ou melhor, 40 anos no deserto, por causa justamente da incredulidade e da desobediência do povo. Quando os espias trouxeram informação a respeito de como era a terra, o povo temeram, o povo não confiaram, o povo murmuraram, o povo que queriam apedrejar Moisés. E por esse motivo Deus pune os israelitas a peregrinar 40 dias, ou melhor, 40 anos no deserto. E Deus fez um juramento de que nenhum deles entraria na terra prometida, que nenhum deles tomaria posse da terra, por causa da sua incredulidade. Só Josué e Calebe que confiaram que Deus daria a terra para eles. Então gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Número capítulo 13, versículo 25. Para conhecermos, aqui vamos ler o versículo 1 do capítulo 13 de Número. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes. E ali Moisés pegou um líder de cada tribo e enviou para espiar a terra e trazer notícia de como era essa terra. E aí nós lemos aqui no versículo 25, irmãos, que diz assim: ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhe mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grande. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas e os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós.
e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora o que nelas vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a eles. O povo começou aqui, irmãos, a ficar apavorados. O povo entrou em desespero. Como vamos conquistar essa terra? E o povo começou a murmurar. O povo queria pegar em pedras para jogar em Moisés. Se Deus não tivesse se manifestado, bradado daquele lugar, Moisés ali seria apedrejado. E Deus tinha feito maravilhas. Versículo 14. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. O povo fica aqui tão apavorado, irmãos, que preferia retornar para o deserto, ter ficado no deserto. E é interessante que Deus começa a ouvir essa murmuração desse povo e Deus começa a se manifestar justamente para punir este povo. Capítulo 14, versículo 26. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhe: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima. Quem foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim, nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhe para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seria tomado com despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos, vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Você entende por que Israel ficou peregrinando 40 anos no deserto? Porque não acreditava na palavra de Deus, porque não confiava no poder de Deus para que pudesse fazer com que eles herdassem a terra, para que destruísse seus inimigos diante dele. Então esse é o contexto que está inserido a tentação de nosso Senhor Jesus Cristo. As 3 citações de Jesus Cristo aqui no texto, ela faz referência a 3 citações de Deuteronômio. Israel deveria se manter obediente à palavra de Deus. E o objetivo dessa obediência era para que eles pudessem conquistar a terra e expulsar os seus inimigos. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 16, ou melhor, 18, Deuteronômio, capítulo 6,
Versículo 18 diz: faça o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhe vá bem, e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. Esse aqui é o fundo histórico de Mateus capítulo 4, da tentação de nosso Senhor Jesus Cristo. O capítulo 8 de Deuteronômio, irmãos, Deus está dizendo: eu deixei vocês passarem fome para ver o que estava no seu coração, e para que vocês saibam que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha o que Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 está nos dizendo. E olha para o texto de Mateus capítulo 4, aonde Jesus Cristo está sendo tentado. Então, depois que nós estabelecemos agora esse fundo histórico da tentação e compreendendo, irmãos, o que o texto está nos dizendo, podemos ter uma noção clara dessa missão de nosso Senhor Jesus Cristo, o porquê Jesus Cristo foi ao deserto para ser tentado pelo diabo. E Mateus, irmãos, ele faz uma ligação do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua tentação. Quando o nosso Deus, ele diz que este é o meu filho amado em quem me comprazo. E quando o Espírito Santo desce sobre ele, e depois o Espírito Santo que desceu sobre Jesus Cristo no batismo, leva Jesus Cristo até o deserto para ser tentado. E o próprio Satanás agora vem, e tendo jejuado 40 dias, 40 noites, vem agora o tentador. E o que é que ele diz? Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Observa como o inimigo ele é astuto. Então Mateus e Marcos está ligando o batismo de Jesus Cristo com a sua tentação. Deus tinha dito: este é o meu filho amado em quem me comprazo. O Espírito tinha descido sobre ele. E o Espírito conduziu Jesus Cristo ao deserto para ser tentado. E agora o diabo disse: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E o objetivo aqui, nós entendemos, irmãos, que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo conduz a ele para que ele fique naquele deserto 40 dias e 40 noites jejuando. E o próprio Deus levou Israel ao deserto e fez com que Israel sentisse fome, para revelar o seu caráter e para prepará-lo para herdar a terra, para mostrar para ele que a palavra de Deus é mais importante do que o pão que nós tanto desejamos. Jesus agora está com fome. E é nesse momento que o tentador agora vem. Se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E aí nós observamos que Deus ele quer nos mostrar que a sua palavra é mais importante do que o pão que desejamos. Porque tanto Adão como Israel que desejaram o pão, morreram por considerar o pão mais importante do que a palavra de Deus.
Em Gênesis, no capítulo 2, versículo de número 15, quando Deus tinha colocado Adão sobre o jardim do Éden, disse: de toda a árvore você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerá, porque no dia que comer você morrerás. E isso aconteceu com Israel. Por Israel acreditar que o pão era mais importante do que a palavra e não obedeceu os mandamentos do Senhor, eles morreram lá no deserto. E Adão morreu no jardim do Éden. E agora nosso Senhor Jesus Cristo está sendo tentado, está sendo provado e está nos revelando. E quando o tentador chega até ele para seduzi-lo, ele diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele está citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Ele está nos mostrando quanto a palavra de Deus e obedecê-la nos mantém em vida, nos mantém na comunhão com o Pai. Jesus Cristo disse em João no capítulo 4, versículo 34, que a vontade dele, a necessidade dele, o desejo dele era fazer a vontade do Pai. Quando os discípulos trouxeram comida, ele disse: comida eu tenho para comer. Quer fazer a vontade do Pai que ele enviou. Guardar a palavra de Deus era mais importante do que o pão, do que suprir os nossos desejos e nossas necessidades físicas. E o tentador, como diz aqui, versículo 4, versículo de número 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que vocês não tropecem em alguma pedra. Depois que Jesus Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ele mostra para Satanás o quanto ele confia no seu Pai, o quanto ele confia na sua palavra, e Satanás agora quer testá-lo. Ele quer induzir Jesus Cristo a tentar a Deus. Você confia na palavra de Deus? Então tá bom, está escrito. E ele vai citar os salmos aqui. E ele transporta Jesus Cristo para o pináculo do templo e diz: lança-te daqui abaixo, se jogue, porque está escrito: você é o Filho de Deus. Ele não vai deixar que você tropece, que você morra, que aconteça alguma coisa. Você não confia na palavra dele? Está escrito isso também. Lança-te daqui abaixo. E o nosso Senhor Jesus Cristo diz para ele: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Irmãos, observa que Israel, é tudo isso que Israel faz. Quando Israel está no deserto, que começa a sentir sede, Israel começa a murmurar e começa a questionar Moisés: Deus está realmente entre nós? Deus está realmente conosco? Eles começam a murmurar, irmãos. E aquilo que nós falamos, a citação de Mateus aqui, de Jesus Cristo, são citações de Deuteronômio, irmãos, onde Deus está mostrando para Israel. Então Satanás diz: lança-te daqui abaixo, que aos anjos dará a ordem ao teu respeito. Cita no Salmo, e Jesus Cristo cita Deuteronômio, o melhor número, aonde Israel estava murmurando, estava colocando Deus à prova, e é um grande pecado nós testarmos a Deus, nós colocarmos Deus à prova. Como muitos irmãos que acham que têm o direito. Já ouvi muitos testemunhos no começo da minha fé dessa natureza. Encostei Deus na parede. Eu coloquei uma cadeira e disse: Deus, senta aqui que agora a gente vai ter uma conversa. Eu não sei com que tipo de Deus ele está lidando.
Mas é um grande erro nós tentarmos a Deus. Por quê? Porque tentar a Deus, exigir milagre de Deus como demonstração do seu amor por nós, ou como seu cuidado para nós, isso é suborno ou incredulidade. Por isso que é um pecado. Ao invés de nós confiarmos na palavra dele, no que ele diz em sua palavra, Israel preferiu tentar. Então, quando eles estavam no deserto e que sentiram sede, começaram a vir a murmuração, a incredulidade, e Deus já tinha mostrado, irmãos, demonstração de poder, de sua graça, de sua misericórdia, de sua fidelidade para esse povo ao tirá-lo do Egito. Então o povo começa a murmurar, e Deus vai, olha Moisés, vai lá e fale, bata na pedra, na rocha, para que esse povo possa ser saciado. E aí nós observamos nosso Senhor Jesus Cristo dizendo para Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não vamos colocar Deus à prova. Não vamos de maneira nenhuma tentar o nosso Deus. É um erro muito grande. E as pessoas gostam disso, as pessoas acham que isso é certo. Eu quero ver se realmente Deus me ama. Eu quero ver se realmente Deus é comigo. E aí vai fazer as coisas, vai tentar a Deus. É um grande pecado. É o pecado da incredulidade. É o pecado do suborno. Os fariseus estavam todo o tempo cometendo esse pecado. E até chegaram a pedir para Jesus Cristo um sinal. Dê-nos um sinal. Jesus disse, não dará outro sinal a não ser o do profeta Jonas. E aí Satanás, o que é que ele faz? Ele transporta Jesus Cristo para um monte muito alto. E diz para ele. E ele mostra para o nosso Senhor o reino deste mundo, todos os reinos. E ele diz, olha, eu te darei tudo isso, se você de joelhos me adorar. Te darei tudo isso. Olha aqui como é astuto Satanás, irmãos. Primeiro, devemos observar que o reino das trevas, que o reino de Satanás é um reino injusto, é um reino opressor, é um reino de violência, é um reino de injustiça, é um reino de sofrimento, é um reino de dor, é um reino de morte. O reino que está sob o domínio de Satanás é este reino opressor. Este reino de sofrimento, este reino de angústia, este reino de morte. Ele quer oferecer este reino para Jesus. Olha, se você me adorar, eu te dou todo este reino. Com toda a sua glória eu lhe dou, se você me adorar. Olha como ele aqui quer desviar Jesus Cristo de sua missão. Satanás, ele quer tirar o direito exclusivamente de Deus, o direito de Deus ser adorado, porque Ele é o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor, o único que deve ser adorado, irmãos, com submissão, com obediência, com temor. Deus é o único. E, na verdade, este é um dos mandamentos do Senhor, um dos primeiros mandamentos do Senhor, em Êxodo capítulo 20, verso 3, onde o Senhor está dizendo para que a gente não se prostre diante de imagem, que a gente não tenha outro Deus além dele. E você observa que a razão, quando Deus está ali falando para Moisés e para seu povo, dando este mandamento, e o motivo por que Deus deve ser adorado é porque Deus é o Criador. Porque em 6 dias criou
Deus os céus e a terra, e no sétimo dia descansou. Então Israel deveria adorar a Deus, toda a humanidade deve adorar a Deus, porque Ele é o Criador de todo o universo, Ele criou os céus e a terra, e tudo que nela há pertence a Ele. E Deus, Ele deve ser adorado porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor de tudo. Satanás quer privar Deus desse direito, quer tirar esse direito de Deus. E o segundo motivo pelo qual Deus deve ser adorado é porque Ele é o nosso Redentor. Nosso irmão Rivelino pregou algumas semanas passadas aqui sobre Apocalipse capítulo 4 e 5, que fala de Deus sendo adorado porque Ele criou todas as coisas, e Ele sendo adorado porque Ele redimiu e comprou homens de todas as tribos, línguas e nações. Ele deve ser adorado porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. E a missão que Jesus Cristo está aqui, foi enviado pelo Pai para realizar, é justamente de resgatar a sua criação, de resgatar o seu reino, de redimir a sua humanidade. E agora Satanás quer tirar isso. E ele diz: olha, se você me adorar, eu te dou todo o reino. Você não precisa passar pela cruz para conquistar. Você não precisa passar todo esse sofrimento para conquistar. Eu lhe dou o reino só se você me adorar. Como ele é astuto. Como ele é terrível. Ele induz Jesus Cristo a tentar a Deus. E é interessante que quando ele tenta a Jesus Cristo, dizendo para que, se ele é filho de Deus, fosse filho de Deus, que ele transformasse as pedras em pães, ele está induzindo Jesus Cristo a agir por conta própria, a agir independente do seu Pai, a não fazer conforme o Pai tinha ordenado a ele, a transgredir a palavra de Deus. Porque tanto Adão como Israel fracassaram nisso. E Satanás está lutando para que Jesus Cristo também fracasse. E se Jesus Cristo fracassasse, onde estaria, irmãos, nossa vitória? Onde estaria a nossa salvação? Onde estaria, irmãos, o nosso resgate? E ele continuaria sobre o governo e domínio dessa terra. E Deus envia nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo diz: para trás de mim, Satanás, porque só a Deus adorarás e só a Ele servirás. Só a Ele. Só a Deus. Observa como nosso Senhor permanece firme. E o texto diz que Satanás se retirou por um tempo. Essa é a primeira derrota de Satanás. Essa é a primeira derrota dele. Porque a vitória de Jesus não é só uma questão de poder, mas é uma questão de obediência. Jesus Cristo está vencendo Satanás aqui, irmãos, no deserto. Ele está vencendo Satanás. E aquilo que Tiago nos fala no capítulo 4, versículo 7, sujeitai a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós, se cumpre. Jesus Cristo resiste, ou melhor, ele se submete a Deus. E ao se submeter a Deus, ele resiste Satanás. É obedecendo a Deus, é guardando os mandamentos de Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo tem vitória sobre Satanás. É guardando. E aí Satanás tem que se retirar. Ele tem que se retirar. E aí nós precisamos analisar aqui Mateus capítulo 4, no contexto de Deuteronômio,
de Israel no deserto, onde Deus estava preparando o povo para tomar posse da terra e expulsar os seus inimigos. Era isso que Deus estava fazendo. Então Deus envia o seu filho e logo em seguida o Espírito de Deus conduz Jesus Cristo ao deserto para travar uma guerra. Para preparar ele, para quê? Para entrar na terra, conquistar a terra e para expulsar o inimigo. E a primeira derrota de Satanás é aqui, irmãos, no deserto. Observamos que Adão foi tentado com todos os recursos favoráveis a ele. Adão tinha opções. Se ele tivesse com fome, ele poderia comer de outros frutos. Ele tinha opções. Mas aí nós observamos que nosso Senhor Jesus Cristo não tinha. A opção aqui é obedecer. Você observa o que acontece por desejar o pão e por não guardar a palavra de Deus, por não achar que a palavra de Deus é mais importante para a nossa vida. Tanto Adão como Israel pereceram, morreram. Foi vencido pelo inimigo. Adão perdeu o domínio. Foi expulso do jardim. Israel, irmãos, morreu no deserto, não herdou a terra, não conquistou a terra, não expulsou o inimigo, foi derrotado pela morte. Mas nosso Senhor Jesus Cristo sai vitorioso. E observa que na nossa introdução nós falamos que Mateus, ele liga o batismo de Jesus Cristo à sua tentação. E nós não podemos deixar de esquecer que Jesus estava ali no rio, sendo batizado, e o Espírito Santo desce sobre ele, e Deus falando: este é o meu filho amado, e quem tem o prazer. Marcos, no capítulo 1, versículo 13, ele está ligando a tentação de Jesus Cristo com o lugar que Jesus Cristo estava entre feras. Ele estava em um lugar árido, seco, sem recursos e no meio de animais ferozes. E Adão estava num paraíso, lugar de delícia, todos os recursos, e com os animais sujeitos a ele. Ele estava em um lugar abençoado, Jesus Cristo está num lugar terrível. Mas lá nesse lugar terrível, nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, vence Satanás em sua casa, vence Satanás no seu campo. E aí é onde nós podemos ver que Jesus Cristo está se preparando para entrar na terra e conquistá-la. Que Jesus Cristo está se preparando para entrar na terra e expulsar Satanás. Olhando para esse contexto de Mateus, capítulo 4, e analisando o seu fundo histórico, nós vemos, queridos irmãos, que nós podemos vencer Satanás pela palavra de Deus. Que nós podemos, irmãos, conquistar a terra e expulsar os inimigos pela palavra de Deus. E às vezes a gente despreza tanto a palavra de Deus, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Não lemos, não estudamos, não praticamos. E queremos ter vitória sobre o nosso adversário, sobre o nosso inimigo. E queremos conquistar a terra como? Sem conhecimento nenhum da palavra de Deus, dos seus mandamentos.
Se nós desprezamos a palavra do Senhor, e é ela, queridos irmãos, ela que nos mantém no amor do Pai. Lembra que nosso Senhor Jesus Cristo disse em João, no capítulo 15, que ele guarda os mandamentos do Pai e permanece no amor do Pai. E ele nos dá mandamentos para que a gente também permaneça no amor do Pai. E às vezes nós vemos que, achamos que as leis de Deus, irmãos, são mandamentos pesados, severos, mas não observamos que os mandamentos de Deus é um dom que Deus nos dá para a nossa proteção. É o meio pelo qual nós mantemos a nossa vida. A vida que Deus nos deu, ela é mantida justamente com a palavra do Senhor. Olha, quando Deus cria Adão, Deus dá liberdade para ele, dá um reino para ele e dá mandamentos para que ele se proteja. E quando ele deixou de observar, de guardar, de obedecer o mandamento do Senhor, ele pereceu por isso, ele morreu. Os mandamentos, irmãos, não é para tirar, para nos tirar, irmãos, de alguma coisa que a gente goste. Os mandamentos são justamente para proteger a nossa vida. Porque às vezes a gente acha que Deus é um estraga-prazer. Mas os mandamentos é que nos mantém no seu amor. O mandamento é que nos mantém em vida. E agora nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo vencendo Satanás pela palavra. A vitória, então, a vitória aqui não é uma questão de poder, mas é uma questão de obediência ao Pai. É uma questão de obediência a Deus. E quando Satanás viu que não podia tentá-lo, que não podia derrotá-lo, ele se retirou. Ele fugiu. E aí, Lucas vai dizer que Jesus Cristo, quando ele sai do deserto, ele vai para a cidade e ele vem no poder do Espírito Santo, pregando o reino dos céus, curando os enfermos, limpando os leprosos e ressuscitando os mortos. Ele está entrando na terra e conquistando a terra, igreja. Você entende, irmãos? Então o que Deus ele nos fala nesta noite, que é pela sua palavra que nós vamos vencer o inimigo e conquistar essa terra. Guardando a sua palavra, obedecendo a sua palavra, cumprindo a missão que Deus nos deu. É assim que nós vamos conquistar essa terra e expulsar o inimigo. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Já não temos mais tempo para prolongar esta mensagem. Que Deus fale aos nossos corações por meio do seu Espírito através desta palavra. Fiquemos em pé.